Isso aí, chat. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, como sempre, sejam bem-vindos ao canal. E caso você queira contribuir com o canal, a melhor maneira disso é o apoia.se/História Pública. Caso você queira contribuir com a Soberana, que é o coletivo do qual eu faço parte, temos aí fixado no chat o link da nossa loja. Adquira já o seu pôster do Mao Zedong jogando ping-pong. Sim, eu estou exausto, principalmente porque no fim de semana a gente viajou de bate e volta para o Rio de Janeiro para filmar um documentário que já a gente vai anunciar para vocês. Temos um recado extra aqui hoje, que é: nós estamos buscando algumas pessoas que tenham expertise em algumas áreas para recrutar para a Soberana. E a gente identificou que um dos déficits que a gente tem é pessoas que tenham especialidade em jornalismo e redação. Então, se você é jornalista ou redator ou redatora e quer se organizar com a gente, manda um e-mail para a Soberana ou entre em contato através da nossa página do Instagram ou através do Discord, onde você preferir. E eu quero deixar uma coisa muito clara e eu vou falar isso 3 vezes. Nós não estamos oferecendo vaga de trabalho, tá? Nós não estamos oferecendo vaga de trabalho. Isso não é uma vaga de trabalho. Não é uma vaga de trabalho. O que não é vaga de trabalho? A gente tá buscando organizar, recrutar para uma organização política. O que a gente precisa não é de mão de obra. A gente precisa de expertise em uma área que a gente acredita que é deficitária dentro da nossa organização. Nós precisamos começar a produzir material escrito para nossas atividades de agitação e propaganda. A gente precisa de orientação especializada. Mas é vaga de trabalho? Boa pergunta, Lucas. Não, não é vaga de trabalho, tá? Não é vaga de trabalho. É uma vaga de trabalho? Excelente pergunta, Rian. Não, não é. Gente, vamos começar a pauta de agora com um breve relato pessoal. Caso vocês não saibam, este que vos fala não é só youtuber, tiktoker, instagramer, influencer. Este que vos fala também é professor de formação. E não só professor de professorias, mas também história. Eu sou formado em história e tenho bacharel e licenciatura em história. Uma das coisas que nós estudamos em história, só que na minha leitura não o suficiente, é o tema que eu vou levantar hoje aqui pra vocês. É um tema que todos vocês aí que estudaram história sabem como é negligenciado nas universidades, sobretudo porque há uma supervalorização da palavra escrita, dos registros escritos. E hoje a gente vai falar de outras formas de preservação, de memória e de evidências históricas, que são os museus. Vamos falar dos museus. E eu tive o privilégio de poder estudar no Museu de Etnologia da USP, que foi o que me deu contato com um pouco da teoria em volta da formação e curadoria de museus, né? Voltados para a história, claro, não necessariamente para a arte. Então, vamos lá, gente. Novamente, vou trazer a coisa um pouco mais pro pessoal aqui. É muito comum pessoas saírem da escola sem ter muita clareza o porquê estudaram na escola. E mais comum ainda é as pessoas estudarem história sem ter muita clareza do pra que serve história. Algum de vocês aí conseguiria responder, não tô falando de historiadores de formação, tá? Conseguiria responder por que se estuda história sem hesitar, sem pensar 2 vezes, sem gaguejar, sem perguntar pro DeepSeek? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu chuto que a maior parte das pessoas formadas em história também não tem muita clareza a respeito dessa resposta. De verdade, assim. Porque esse tipo de reflexão não é tão comum em universidades, sobretudo, que são voltadas para formar mão de obra barata, leia-se professores de escola. Então é mais importante que os professores saiam sabendo ministrar o currículo básico com uma mínima competência do que refletir a respeito do que ele está fazendo. Uma das funções mais importantes da história é refletir sobre o presente. Refletir sobre o presente de forma crítica. Então, uma coisa que nós historiadores de formação dizemos é: a história nunca é um estudo sobre o passado. A história é sempre um estudo sobre o presente. A história usa o passado como material de análise. Mas nós sempre estamos estudando o passado à luz do presente. Nunca dá para desvincular o que está sendo estudado do momento presente, de onde nós nos encontramos, geograficamente e temporalmente. E, como eu disse já na introdução, existe um tipo de instituição que é dedicada à análise de tanto historiografia, quanto arqueologia, quanto até biologia, e não só análise, como tornar todo esse tipo de análise acessível para o público. E essas instituições são os museus. São os museus. E aí eu vou dizer uma coisa, gente. Diferente da maior parte dos meus colegas lá na USP, eu estagiei no Museu de Etnologia da USP. E eu aprendi um pouco mais sobre esse tipo de forma de se estudar história do que o que é previsto, era pelo menos previsto no currículo da época que eu fiz. Então, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu não vou levantar todos os problemas que a instituição museu tem.
Porque tem vários problemas. Só para dar uma introdução, assim, só para apontar uma direção para vocês a respeito de quais são os problemas que os museus têm, o surgimento dos museus como instituição está intimamente relacionado com o colonialismo. O embrião dos museus, como a gente conhece, eram os gabinetes de curiosidades dos aristocratas. Aristocratas que colecionavam artigos, geralmente roubados de países que foram invadidos pelos europeus. Entendem? Então, esse tipo de formação, ela tá no DNA dos museus até hoje. E vocês vão até ver um pouquinho disso, se vocês lembrarem do que eu tô falando, vocês vão ver um pouquinho disso quando a gente falar do Museu Nacional um pouquinho mais pra frente. Mas só colocando aqui um destaque nessa fala. Hoje eu não vou levantar todos esses problemas, não é uma live sobre museologia. E isso também não significa que os museus não sejam importantes e que o uso dos museus não possa ser ressignificado. Mas a origem dos museus e a estrutura dos museus está intimamente relacionada com o colonialismo, tá bom? Então, como eu disse, isso pode ser ressignificado e os museus são, sim, muito importantes para a historiografia, têm um papel importante de preservação da história, da memória, das evidências e também tem um papel muito importante de tornar essas reflexões históricas disponíveis para o público que não é especializado. E não é surpresa para vocês que tudo isso que eu falei a respeito de reflexão histórica a respeito do presente, preservação da memória, disponibilização dessa memória para o público, não parece algo muito útil pro capitalismo, né, gente? Não parece algo muito útil pro capitalismo. Sobretudo pro capitalismo brasileiro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá, gente? Deixa eu colocar a notícia que trouxe esse tema à tona aqui para vocês na tela. Museus em risco, orçamento mínimo e abandono ameaçam memória nacional. Cultura custa pouco e produz muito, mas o orçamento é ínfimo para demanda, alerta sindicalista do setor. Certo? Vou ler um trechinho aqui para vocês, abre aspas. O processo de reconstrução do Brasil após o desmonte ocorrido em 2016 e 2022 encontra obstáculos que já eram previstos. Mas as dificuldades parecem ser maiores para alguns setores da máquina pública. Nessa lista, os museus nacionais são um exemplo de como a combinação de orçamentos limitados, contingenciamentos e falta de mão de obra pode piorar o cenário e atrasar ainda mais o processo. Das quase 30 instituições que hoje estão sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, 9 estão fechadas ou operando parcialmente. Na lista estão espaços importantes para a história do país e para a manutenção da memória nacional. Alguns estão em obras e têm prazo para reabrir, outros não têm data definida e há situações em que as portas estão fechadas por simples falta do básico. Eu vou ler um pouquinho mais aqui porque eu quero que vocês vejam os exemplos concretos, tá? É o caso do Museu Regional de São João del Rei, que fica na cidade mineira e existe desde a década de 60. Em novembro do ano passado, ele fechou as portas para visitação por questões administrativas, como o encerramento dos contratos de limpeza, recepção e apoio administrativo. A previsão de normalização das atividades ainda nesse mês, mas até agora sem data específica. No Rio de Janeiro, o Museu da República também está com as portas fechadas ao público. Ele fica no Palácio do Catete, que foi residência dos presidentes republicanos até 60. Foi lá que o Brasil declarou a participação nas duas guerras mundiais em 17 e 42 e que Getúlio Vargas cometeu suicídio em 54. O local, que tem infiltrações e muros e gradis deteriorados, está fora de funcionamento para obras de reestruturação. A reabertura está prevista para maio. E esses são só 2 exemplos de inúmeros exemplos das dificuldades que os museus brasileiros enfrentam. E quando a gente vai analisar a situação de perto, lembra muito o que tem acontecido com as universidades federais. Se você estudou numa federal, ou estuda numa federal, sobretudo na virada do golpe contra Dilma até o governo Bolsonaro, você viu o sucateamento acontecer a passos largos um ano após o outro. E é sucateamento desse estilo aqui que eu vou ler, abre aspas. Parte da explicação para esse cenário parece estar no orçamento do IBRAM. Em 2024, 4% dos cerca de 180 milhões empenhados foram para investimento em obras, instalações, equipamentos e material permanente, segundo dados do Tesouro Gerencial coletados para o Brasil de fato. A maior fatia, 104 milhões, foi consumida por despesas correntes, como material de consumo, serviços de tecnologia e terceirizados. O contingenciamento cortou 25% dos recursos previstos no projeto de lei orçamentária. Por que eu tô falando que é parecido com as federais? Porque principalmente as federais estão com dificuldade de operar por conta do básico, por conta de infiltração, por conta de não ter fornecimento de água e energia elétrica, por conta de falta de material de escritório.
É esse tipo de coisa. É uma espécie de fechar a universidade sem fechar ela. É tornar ela inoperante, entende? Então, como se isso tudo aqui fosse pouco, existem os exemplos mais graves de sucateamento dos museus. Essa semana teve uma coisa que, para as pessoas que são muito ligadas a esse tipo de coisa aqui em São Paulo, é um déjà vu. Essa semana teve um princípio de incêndio na Cinemateca Brasileira. A Cinemateca é um museu que também é responsável por preservar a memória da produção cinematográfica brasileira. Tem um arquivo gigantesco de filmes e negativos que é preservado pelo sistema da Cinemateca. E caso vocês não saibam, película de cinema, gente, é um material extremamente inflamável. Extremamente inflamável. Eu não sei se vocês já assistiram Bastardos Inglórios. O Bastardos Inglórios tem uma cena no qual a moça lá, a protagonista, coloca fogo nos filmes. Porque os filmes são muito inflamáveis. Então, quando o fogo se alastra, ele é muito difícil de conter. Cinemateca Brasileira é atingida por princípio de incêndio. O Ministério da Cultura informou que rápida ação da Brigada de Incêndio foi fundamental para ele ser controlado. Isso aqui é muito preocupante. Muito preocupante, porque coisas que estão aqui na Cinemateca não existem em nenhum outro lugar. Talvez vocês possam pensar, mas não tá digitalizado? Gente, não tá. Não tá. A maior parte do acervo da Cinemateca não tá digitalizado porque não tem gente para digitalizar. Digitalizar as coisas é difícil, é caro. Fazer isso da maneira certa é caro. Manusear esse material é caro. Abre aspas. Princípio de incêndio ocorreu após um curto-circuito por volta das 16 horas desta segunda-feira. O Ministério da Cultura informou que a rápida ação da Brigada de Incêndio foi fundamental para ele ser controlado, sem comprometer e colocar em risco o acervo, devia ser, né? Audiovisual da instituição. Pasta diz ainda que o acervo da Cinemateca, localizada na Vila Clementino, em São Paulo, permanece intacto. Visitem a Cinemateca, tá, gente? O prédio é histórico, é o antigo abatedouro da cidade de São Paulo. A estrutura do prédio foi preservada. A Cinemateca tem exibições e projeções gratuitas o tempo todo. É só entrar. E da última vez que eu fui, a Cinemateca também tinha o gato de estimação do prédio, que é o Romeu. É um gato cinza muito fofo. E é claro, gente, que parte da razão pela qual isso continua acontecendo depois de praticamente 10 anos de sucateamento também, né? Sucateamento a largos passos, é o teto de gastos e o arcabouço fiscal que restringem o investimento público, que vai ser cortado, obviamente, nas coisas que não são vistas como prioritárias, como preservação da memória em museus. Lembrando pra vocês, e sempre vale a pena falar isso, que o neoliberalismo não diminui o Estado, tá, gente? Neoliberalismo não é Estado mínimo. Neoliberalismo é a instrumentalização do Estado para interesses privados. É o direcionamento de como o Estado se organiza para enriquecer bolsos privados. Ou seja, funções que eram típicas de Estado, como preservação de museus públicos, são desviados para incentivo para a burguesia, como subsídio, crédito, terceirização, privatização, PPP, o diabo a quatro. Tá? E há quem diga que a solução para os museus é a privatização dos museus, como se misturar isso aqui com interesses privados fizesse algum sentido nesse mundo, tá? Então não é surpresa para vocês que, se não entendiam neoliberalismo, agora entendem, que museu é visto como gasto desnecessário. Afinal de contas, a burguesia precisa de mais fatias cada vez maiores do orçamento público para os seus negócios. E sabe o engraçado, gente? Talvez vocês estejam pensando, mas e os museus europeus? Eles parecem muito bem preservados, né? Vocês já ouviram a justificativa de que as peças arqueológicas e as obras que estão nos museus europeus precisam estar lá porque os países da periferia do capitalismo não têm capacidade de preservar o próprio patrimônio? O que eu mais escuto quando o assunto é países da periferia não têm a possibilidade de preservar o próprio patrimônio é com o Iraque, é com os tabletes cuneiformes mesopotâmicos. É com o portão da Babilônia, que foi levado de navio para a Alemanha. Agora eu pergunto para vocês, gente. Por que será que o Iraque tem dificuldade de manter esses museus? O que será que aconteceu com o Iraque nos últimos 30 anos? Também, o que será que acontece, por exemplo, com o Brasil, que torna difícil preservar o material audiovisual, material historiográfico, material arqueológico brasileiro? Será que é a agenda do Banco Mundial e do FMI que empurra a goela abaixo esse tipo de contingenciamento? Leia esse corte. Então, assim, o centro do capitalismo impõe uma política que faz com que os museus fiquem inviáveis e aí depois ele se queixa de que os países da periferia do capitalismo não têm a capacidade de preservar, como se os países tivessem alguma falta de vocação para esse tipo de coisa. Afinal de contas, esses selvagens aí do sul global não sabem o valor de uma peça arqueológica, né? E nos últimos anos a gente teve 2 eventos emblemáticos que demonstram como o direito à memória não é prioridade no capitalismo.
E um deles vocês já vão saber com certeza, se vocês não eram muito novos na época que aconteceu. Eu vi isso no dia e foi enlouquecedor para qualquer pessoa que é da área da história. Humanidade perdeu mais com o incêndio do Museu Nacional do que na Notre Dame, diz diretor da instituição brasileira. O museu tinha o mais importante acervo de história natural e antropologia da América Latina. Abre aspas. Quando a Catedral de Notre Dame em Paris pegou fogo, doações de diversas partes do mundo para a reconstrução somaram 750 milhões de euros nos primeiros 10 dias depois da tragédia. À época, surgiram nas redes sociais no Brasil as comparações e críticas à situação do Museu Nacional, destruído por um incêndio em setembro de 2018 e que um ano depois arrecadou apenas 316 mil reais para sua recuperação. Lembrando, é 3,3 bilhões de reais no caso da Notre Dame. Abre aspas. O que se perdeu para a cultura humana, para a humanidade, foi infelizmente muito mais do que se perdeu para o Notre Dame. Isso é um fato. Eu queria que não fosse assim, mas é. Tinha material etnográfico que representava tribos distintas. A existência dessas tribos se resumia a um exemplar que estava na nossa coleção. Essas tribos correm o risco de serem riscadas da história como se elas nunca tivessem existido, diz Alexandre Kellner, diretor da instituição em entrevista à BBC News Brasil. Uma emenda coletiva da bancada do Rio na Câmara Federal garantiu 55 milhões de reais para o trabalho da reforma do museu. Com o contingenciamento orçamentário anunciado pelo governo federal, terão um corte de 21,63%, o que representa uma redução de quase 12 milhões de reais. Primeira coisa, lembra, vocês que estavam prestando atenção na aula aqui, que eu falei que o surgimento dos museus tinha a ver com colonialismo? E aí nós vemos o diretor da instituição falando de tribo isso, tribo aquilo. Gente, a palavra tribo, para se referir a um povo, tá mais do que obsoleta. A palavra tribo tem uma ligação umbilical com o colonialismo. E o próprio diretor do museu não ter clareza disso, nesse museu, é sintomático. Por isso que eu falei que a questão de como o DNA do colonialismo ainda está nos museus ia ficar patente. Ia ficar patente aqui no que a gente tá falando. E foi uma tremenda de uma coincidência isso, tá? Vamos lá. Caso vocês não saibam, isso aqui já faz 7 anos, né? O Museu Nacional pegou fogo em 2018. E a perda foi, assim, inestimável. Eu nem olho muito pra não ficar deprimido. Perda de pesquisa etnográfica, de várias áreas da biologia pra história, é uma coisa de enlouquecer. Eu lembro quando o Brasil ficou muito, muito perto de perder o fóssil mais antigo de um ser humano encontrado no Brasil, que foi a Luzia. Eu, quando estava no Museu de Etnologia da USP, eu estudei esse crânio. Foi antes do incêndio, isso aqui. O meu estudo, né? Crânio de Luzia é encontrado nos escombros do Museu Nacional. Dizem pesquisadores. Eu lembro de quando a gente achou que a gente tinha perdido isso aqui para sempre. Segundo a direção do museu, 80% dos fragmentos do fóssil humano mais antigo do Brasil estão identificados. Eles ainda não começaram a montagem e estão na fase de recuperação dos fragmentos. Isso aqui é de 2018, tá? Gente, talvez a peça arqueológica mais importante do país estava debaixo de escombros. Vocês entendem como isso aqui é de enlouquecer, de arrancar o cabelo da cabeça? Enfim, né? Só pra vocês lembrarem, né? Em 2018 a gente tava na transição do governo Vampirão Temer pro Biruliro. E vamos ver qual foi a posição do presidente Biro a respeito do incêndio do Museu Nacional? Obviamente, esperem o pior do fantoche das Forças Armadas quando o assunto é preservação da memória, tá? Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? Diz Bolsonaro sobre incêndio no Museu Nacional. Questionado sobre propostas para a manutenção do patrimônio histórico do país, candidato do PSL à presidência afirmou que, embora tenha Messias no nome, não tem como fazer milagre. Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? O meu nome é Messias, tá? Mas eu não tenho como fazer milagre. Se o senhor for eleito, qual é a proposta para que isso não se replique em outros patrimônios, como um museu tão importante como esse? Não aceitar indicações políticas para todas as funções do Brasil. Mas o problema ali é a falta de dinheiro, a falta de manutenção. Você não tem dinheiro, paciência. Agora, para mim, dinheiro para quermesse, aquele negócio de homem nu para criança tocar, não falta. Para escrever a vida de Zé Disseu também não falta dinheiro da Lei Rouanet. Vamos lá. Gente, qual que é o adjetivo mais utilizado por essas pessoas dessa laia aqui para se referir a si próprios? Patriotas. Não é patriota? Gente que é ligado às Forças Armadas não fala que é patriota o tempo todo? A gente não começou a usar a palavra patriota para se referir a eles próprios? Esses caras que se dizem patriotas tocaram o foda-se pro acervo mais importante da história do país. É por isso que a gente disse na nossa live passada que, na verdade,
Os militares têm a função de impor de forma truculenta a agenda da burguesia. De patriotismo não tem nada. E a burguesia quer o quê? Dinheiro público para garantir lucro. Não para ir para museu ficar preservando crânio. E essa postura é muito coerente com a postura das Forças Armadas, porque as Forças Armadas não só tentam apagar o passado, como o exemplo do golpe militar de 64, vocês sabem muito bem, né? De falar que o golpe não foi um golpe, foi uma revolução e que foi necessário e que colocou o Brasil nos trilhos e blá 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 blá, como existe também a tentativa de reescrever a história. E isso aqui é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer outro dia, que é como a Batalha do século XVII acabou ressignificada como fundação do Exército Brasileiro. Gente, o Exército insiste que a Batalha dos Guararapes, no século XVII, foi o que fundou o Exército Brasileiro. Sendo que não tinha Brasil, gente. Não existia Brasil. Era Império Português ainda. O Brasil era uma colônia do Império Português. Como é que tinha exército brasileiro? Como é que tinha luta pela pátria e brasilidade no século XVII? Isso aqui é invenção. As Forças Armadas não estão nem aí para rigor histórico. Elas estão querendo dizer que não só elas são heróicas, como elas precedem a ideia de nação. Que antes de existir um Brasil com esse nome, como Estado-nação, existiam as Forças Armadas Brasileiras. É isso, é esse nível de revisionismo maluco, tá? É nível guia politicamente incorreto de revisionismo histórico. E lembra que eu falei que o incêndio no Museu Nacional foi um dos eventos emblemáticos? Então, nós tivemos um outro evento emblemático. Qual foi? Vou mostrar aqui pra vocês. Incêndio atinge um dos galpões da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Ah, Ian, você não acabou de falar desse incêndio? Não, é outro. Isso aqui é de 2021. Inclusive, eu vi isso acontecer de perto porque o meu mestrado era na Cinemateca. Eu tava estudando um acervo da Cinemateca pro meu mestrado nessa época. Então imagina se o acervo... E o acervo que eu tava estudando nunca foi digitalizado. E ninguém nunca estudou. Imagina se esse negócio pega fogo. Por um acaso não pegou, tá? Mas perderam coisas aqui. Roteiros, arquivos em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos que pegaram fogo seriam usados na montagem de um museu para contar a história do cinema brasileiro. De fato, aqui pegou fogo. Abre aspas, um incêndio atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo. O prédio que pegou fogo nessa quinta-feira, dia 29, é o que fica na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Ele não é aberto ao público, diferentemente do prédio mais conhecido que fica na Vila Mariana, onde funcionam 2 salas de cinema com exposições e museus. Nesse prédio ficavam guardados 1 milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, arquivos em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos. Alguns tinham mais de 100 anos e seriam usados na montagem de um museu para contar a história do cinema brasileiro. Gente, até grandes filmes da história do cinema têm material perdido. Eu não sei se vocês já assistiram Metrópolis, o filme antigo. Tem trechos do Metrópolis que não existem mais. Um dos filmes mais importantes da história brasileira, que é O Limite, tem trechos inteiros faltando também. E isso são filmes famosos. Imagina os filmes, ou documentários, ou registros históricos, que nunca foram estudados. Esse é o tipo de tratativa. Filme é um negócio delicadíssimo. E sim, eu concordo com você, com o que o Fernando tá falando no chat. Não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. É troco de pinga pro Estado preservar isso aqui. A questão é, não existe interesse. Porque isso aqui não dá lucro imediato. E era governo Bolsonaro aqui ainda, lembra? Então isso aqui é uma agressão no nível de tirar de um povo o direito de conhecer a própria história. E pra, digamos assim... uma perspectiva política que tenta dizer que o exército é anterior à nação, vocês acham que existe algum interesse num estudo sério e rigoroso da história? Vocês acham que existe algum interesse em saber a verdadeira história das Forças Armadas? Vocês acham que existe algum interesse em mostrar, por exemplo, como é que se formou a polícia no Brasil? Vocês acham que existe esse interesse? De mostrar como a história do Brasil é uma história de elites passando o poder umas para as outras por concessões? De que é uma história marcada por uma tutela militar que se ergueu sobre quase 400 anos de escravidão negra. Vocês acham que tem esse interesse? Ou vocês acham que é muito mais fácil para esses patriotas falsificar a história e impedir tudo que é possível para a preservação da verdadeira história? Da história que a gente tem que debater e mostrar para o público. Que a gente tem que estudar com mais rigor e profundidade. O tempo todo a gente fala de obsolescência programada no capitalismo. E obsolescência programada não é só de tecnologia, tá? Cultura também é vendida como obsolescência programada. Vocês já pararam pra pensar, gente, em como a gente lida com a história? A partir de como a gente lida com a cultura? Deixa eu mostrar um exemplo pra vocês aqui. Eu vou falar. Pensa no seguinte, gente. Um filme da década de 90, um filme como O Pânico, que é um filme famoso da década de 90, é um filme considerado velho pra caramba. Um filme de 30 anos atrás é considerado velho. E a gente é inundado com produtos novos que, na verdade, são muito parecidos entre si.
Livro da década de 80 é velho. Música da década de 80, 60, 70 é velha. E o que eu tô querendo dizer? Se a gente se relaciona com a cultura dessa forma, de ver coisas que aconteceram há 30 anos atrás como velho, como obsoleto, a gente perde a capacidade de ver valor no que é antigo. E, sobretudo, perde a capacidade de ver conexões entre o passado e o presente. Lembra que eu falei no começo que o estudo da história é um estudo do presente? O presente está imbuído de passado. E esse passado é muito mais longo do que aparenta ser com esse tipo de cultura efêmera que a gente consome. A gente já comentou esses dias também sobre como notícia entra nessa lógica de obsolescência programada. A gente recebe uma quantidade obscena de notícias com caráter declaratório, sem nenhum tipo de reflexão e análise. A gente consome essas notícias como se fosse um produto. No máximo surge um meme ou outro e aí, vida que segue. A reflexão não é importante, porque eu já falei isso pra vocês. O objetivo primário dos jornais não é te informar. O objetivo primário dos jornais é vender publicidade. Por isso que eventos catastróficos como Brumadinho e Mariana não são lembrados. Porque eles já deram o que eles precisavam dar pros anunciantes dos jornais. É isso, gente. A reflexão a respeito disso não interessa. E eu tô falando de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Há 8 anos atrás. Então é óbvio que para os governos neoliberais manter um monte de filme antigo, obsoleto, num galpão, não dá bilhão, né, gente? Não dá bilhão. Direito à memória e capitalismo não andam de mãos dadas. E isso não tá apresentando melhora, tá? Porque o governo Lula é um governo simplesmente de redução de danos. Tem teto de gastos, a gente faz teto de gastos soft. Tem novo ensino médio, é novo ensino médio soft. Faz versão soft das políticas do Temer e do Bolsonaro. Só que contenção de gastos continua. E onde que essa corda estoura? Onde ela é vista como menos importante para o capital brasileiro. E aí, é claro, nunca vai acontecer um movimento como, por exemplo, nos museus europeus, que tem todos os artigos roubados do sul global, tá? Os museus europeus movimentam bilhões de euros em turismo. Só que como a burguesia do Brasil é rentista e só está interessada em lucros rápidos, ligados ao capital financeiro e ao agronegócio, fundar esse tipo de museu, mesmo dentro da lógica capitalista de atrair uma quantidade muito grande de turistas para movimentar um mercado de souvenirs e de ingressos e de hotéis, etc., nem isso a gente vai ver aqui no Brasil. Não faz parte do caráter da nossa burguesia. A gente fala todas as vezes que a gente tem uma burguesia com CPF brasileiro, mas não tem uma burguesia nacional. Esse sistema econômico voltado para o lucro rápido não consegue fazer sobreviver reflexão, cultura e memória, tá bom? E pra gente ter um sistema que consiga oferecer lazer, arte, memória e até ciência, que é uma coisa que as pessoas costumam defender que o capitalismo resolve em si próprio, resolve os próprios problemas que ele cria e não resolve. A gente falou sobre como, por exemplo, o agronegócio é de baixíssima tecnologia e não tem nenhum interesse em investir nisso. Se a gente quer um sistema assim, eu antecipo uma coisa pra vocês. Esse sistema não é o capitalismo. E aí, pra bom entendedor, meia palavra basta, certo?